Olá, alunos do curso de Operador Sistema de Irrigação, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje a gente vai iniciar o estudo da irrigação localizada, né? Irrigação localizada, os sistemas que a gente vai entender na irrigação localizada são basicamente os sistemas de irrigação por gotejamento, tanto o sistema de gotejamento aqui com o gotejador online, a gente vai ver isso detalhadamente, como o sistema de irrigação por gotejamento inline, onde os gotejadores, os emissores são instalados no interior da linha, né? E dentro do sistema de irrigação localizada a gente também vai ter os sistemas de irrigação por microaspersão, né? Que são o uso dos emissores denominados de microaspersores, né? Alguns alunos me questionaram quando a gente estava falando em irrigação por aspersão convencional se a microaspersão ela estava inserida dentro da aspersão convencional ou era um sistema de irrigação localizado. Então, na aula de hoje a gente vai ver o porquê que ele se enquadra no sistema de irrigação localizado, né? Conceitualmente, o método de irrigação, né, que é a forma como a água vai ser reposta, vai chegar ao solo, né, o método de irrigação localizada, né, é o método na qual a água é aplicada no solo diretamente sobre a zona radicular, ou seja, a gente vai aplicar a água diretamente na zona onde as raízes estão presentes. Isso em pequena intensidade, ou seja, numa quantidade suficiente apenas para repor a CAGE, a capacidade de armazenamento de água no solo, porém em uma alta frequência, ou seja, a gente vai fazer irrigações mais frequentes, irrigações com um período de rega, né, mais curtos. Normalmente, sistema de irrigação localizada, a gente vai irrigar no máximo um a cada 3 dias, né? O que é mais comum a gente fazer irrigações diárias ou a cada um dia sim, um dia não, em um determinado setor. Então isso vai depender muito, a gente vai conversar isso sobre o tipo de solo e da cultura que a gente estará trabalhando e manejando, né? Então dentro do sistema de irrigação localizada a gente vai ter os sistemas de gotejamento, né, e os sistemas de microaspersão, ok? Gente, para a gente fazer uma contextualização, entender a real importância do sistema de irrigação, do sistema de irrigação como um todo, e especificamente agora falando do sistema de irrigação localizado, então é bom a gente fazer uma contextualização da irrigação no mundo, né? Hoje, no mundo temos apenas por volta de 337, né, quase 334 milhões de hectares irrigados, né? Desses, o Brasil, né, ele se deponta aí por volta na 7ª colocação, onde hoje a gente tem um pouco menos de 7 milhões de hectares irrigados, né? O interessante é que quando a gente faz esse percentual da área agricultável no Brasil, utilizada pela agricultura, e da nossa área irrigada, o Brasil só tem hoje por volta de 7 a 8% da sua área utilizada na agricultura de forma irrigada, né? Então, ainda a irrigação no Brasil ainda é um dos grandes desafios, onde a gente ainda trabalha expressivamente com uma agricultura de sequeiro, uma agricultura sem o uso da técnica da irrigação, né? Então, esses ainda são pontos impactantes e traz aqui um grande desafio para nós, profissionais da área de irrigação, formar pessoas qualificadas para expandir essas áreas, né? E a relevância da irrigação para a produção de alimentos no mundo inteiro é acentuada, né? Se a gente imagina que no mundo inteiro a gente só tem 18% de toda a nossa área agricultável, né, a área cultivada no mundo, apenas 18%, né, o Brasil ainda é muito menos, é irrigada. Contudo, essas 18% dessas áreas irrigadas, elas respondem por cerca de 44% de todo o alimento produzido no mundo, né? Então, alguns dados da ONU, né, mostram que até 2050 a demanda por alimento ela vai dobrar, né? O crescimento populacional, né? Quando a gente fala demanda de alimentos, não só para o consumo humano diretamente, né, como para a produção para a alimentação animal, que consequentemente vai voltar como carne, leite, seus derivados, né, para a alimentação humana, okay? Então, a irrigação tem um papel fundamental nesse ponto.
Quando a gente volta aqui especificamente olhando o sistema de irrigação localizada, a gente vê ainda uma fatia muito pequena desse mercado no Brasil, né? Quando a gente pega aqui números do Censo Agropecuário 2006, que foi o mais completo, o Brasil nesse momento só tinha 327, quase 328 mil hectares irrigados por sistemas de irrigação, por gotejamento e microaspersão, né? Tendo em vista que esses sistemas eles conseguem ter uma máxima eficiência no uso da água, ou seja, da água que a gente retira do manancial, a gente consegue deixar essa água disponível para a planta e essa água é realmente utilizada nos processos da planta, né? Então, o sistema de irrigação localizada ela tem essa grande vantagem de a gente conseguir maximizar esse uso da água. Então, essa fatia dentro dos sistemas de irrigação por gotejamento e microaspersão, elas vêm aumentando expressivamente, principalmente quando a gente trabalha com a parte de fruticultura, né? E culturas perenes e às vezes algumas culturas anuais, principalmente as olerícolas, ok? Um pouco aqui a gente pode trazer do desenvolvimento, né, do histórico da evolução dos sistemas de gotejamento, né? Os gotejadores, tal qual a gente conhece, né, hoje já tem bastante tecnologia embutida, muita pesquisa, muitos trabalhos para o desenvolvimento desse fluxo da água sair nesse gotejador de uma forma homogênea, para que a gente tenha homogeneidade em todos os gotejadores, sair a mesma vazão para a mesma pressão. Então isso já foi melhorado ao longo de muito tempo, né? Então o primeiro gotejador desenvolvido data-se ali de por volta de 1965, né? Então até 2020, na qual a gente já tem gotejadores aqui autocompensantes, gotejadores na qual a vazão ela se permanece praticamente constante com o aumento da pressão, a gente já teve um grande desenvolvimento de trabalhos para chegar nesse ponto, né? Então, dentro do sistema de irrigação localizada, a gente destaca o sistema de gotejamento, né? Na qual a característica do gotejador é a gente trabalhar com baixa vazão. Na maior parte das vezes, esses gotejadores eles podem variar de vazões de 1 até 20 litros por hora, né? Mas normalmente o costume é esses gotejadores eles trabalharem abaixo ali de 8 litros por hora, né? Os mais vendidos eles vão trabalhar ali entre 2 e 4 litros por hora, é a vazão mais típica dos gotejadores. E quando a gente vai precisar aumentar a nossa lâmina, o que a gente faz? Diminui o espaçamento entre gotejadores. Então é sempre mais vantajoso, na maioria das vezes, a gente trabalhar gotejadores de vazões um pouco menores, porém com espaçamento entre emissores menor, para a gente formar uma faixa molhada contínua ao longo do nosso solo. A pressão típica de funcionamento dos nossos gotejadores, então eles são dos equipamentos que precisam de baixíssimas pressões, né? Então, normalmente, os projetos de irrigação localizados por gotejamento a gente dimensiona para funcionar com pressões de 10 MCA, né? Mas hoje a gente já tem muitos gotejadores que começam a funcionar com pressões acima de 4 MCA, né? Exemplo desse gotejador aqui, autocompensante, a gente vai falar esse conceito ainda, da Irritec, da Aman, que eles já funcionam bem com pressões acima de 4 MCA. Tá? O outro sistema de irrigação localizada é o sistema de irrigação por microaspersão, né? Onde a gente vai trabalhar aqui com o microaspersor, né? Destacando que esse sistema de microaspersão, apesar dele aspergir a água na atmosfera, né, de uma forma similar a uma chuva, né, parecida com o que a gente trabalha lá na irrigação por aspersão, ele é considerado um sistema de irrigação localizado porque a gente asperge a água, porém em um raio bem menor, na qual a gente não vai molhar 100% do solo, ou seja, a gente vai trabalhar sempre nas linhas de cultivo, então a gente não vai umedecer as entrelinhas ao todo, entendeu? Então esse sistema ele se considera como sistema de irrigação localizada pelo fato da gente não trabalhar, não umedecer 100% do solo, né?
Professor, vocês devem estar se perguntando, professor, qual a grande vantagem desse sistema de irrigação localizada em detrimento dos outros sistemas que a gente já viu, que é o aspersão convencional, mecanizada, sistema por superfície? A grande vantagem, pessoal, é a gente conseguir não umedecer 100% do solo, então a gente vai diminuir a área de evapotranspiração, né? Então a evapotranspiração das áreas de irrigação localizada vão ser menor, então assim a gente ganha eficiência no uso da água. Então essa é uma das grandes vantagens do sistema de irrigação localizado, né? Então a indústria de sistemas de irrigação, de equipamentos, sistemas de irrigação, vem cada dia mais trabalhando para melhorar os sistemas desses sistemas, né? E sem sombra de dúvida o sistema de irrigação localizado é o mais promissor, né? Sendo aqui apresenta atualmente a maior taxa de crescimento no setor de irrigação, né? Então, hoje, se a gente fala quais os sistemas que está sendo mais empregado, há cada vez mais tecnologias para melhorar o seu desenvolvimento, sem dúvida, a área de irrigação localizada, gotejamento e microaspersão, e por questões de facilidade para grandes áreas, né, o sistema de irrigação por pivô central, que a gente se quadra como sistema de irrigação mecanizado, né? Então, o objetivo sempre dessa indústria, das pesquisas, é a otimização do uso dos recursos hídricos disponíveis, né? Então, a gente sempre trabalhar com que a água chegue no momento certo e na quantidade certa, aonde realmente interessa, que é a zona efetiva do sistema radicular, né? Então, esses sistemas de irrigação localizada, eles são considerados de maior interesse comercial atualmente, porém, também existe evidências que eles podem ser muito ineficientes. Como assim, professor? Você falou que... Você pode estar se perguntando, como assim, professor? Você falou que esse sistema de irrigação a gente vai umedecer apenas a zona radiculada pura, né? Mas como é que eles podem ser ineficientes e podem trazer uma eficiência de uso da água até menor do que uma aspersão convencional, do que um pivô central, do que uma irrigação por superfície? Basicamente, gente, relacionado ao manejo da água. Por exemplo, quando vocês fazem um projeto, quando o engenheiro fez um projeto para vocês, ele calcula o tempo necessário para a reposição da lâmina de evapotranspiração. Então, se eu faço um projeto com espaçamento entre gotejadores de 50 centímetros, ok? Sem a vazão do gotejador, então eu posso calcular a lâmina que o meu sistema está aplicando. Então, a gente vai fazer alguns exemplos desse tipo, ok? Mas o que acontece? Então, vamos imaginar que no meu projeto, para fazer a aplicação de uma lâmina de evapotranspiração de 5 milímetros, o meu sistema ele precisa ficar ligado apenas por 4 horas, né? O que acontece com o produtor sem conhecimento técnico? Ele deixa o sistema ligado por 8 horas, okay? Então, o que aconteceu com essa água que aplicou a mais? Essa água foi perdida por percolação, né? Por infiltração profunda. Então, não adianta você ter um sistema de irrigação localizado que tem o potencial de trazer alta eficiência se a gente não faz um manejo adequado do uso da água, né? Usa o tempo de aplicação indefinido. Então, resultados, eles podem trazer problemas. Esse sistema ele também pode ter problemas associados à qualidade da água, né? Então, se você não tiver uma água boa, com uma boa qualidade, uma água com um sistema de filtragem muito bom, a gente pode ter entupimento nos nossos emissores, né? E algumas plantas não receber água, né? Onde esses emissores estão entupidos. Então a gente precisa ter água de qualidade, um bom sistema de filtragem. Então aqui já o sistema de filtragem é muito mais importante. Manejo adequado, qual o momento certo e qual o tempo certo de irrigação. E o sistema de irrigação localizado, eles têm uma exigência de manutenção e mão de obra qualificada muito grande. Então o operador do sistema de irrigação, para esse sistema, ele tem realmente que ter conhecimento de irrigação para fazer com que o sistema tenha uma vida útil elevada. Então, quando a gente fala do ponto de vista de legislação, então
os legisladores, né, os órgãos ambientais, eles sempre têm uma preferência intuitiva por sistemas de irrigação localizada, tendo em vista da potencialidade desse sistema em trazer grande eficiência do uso da água, né? Contudo, a gente já vê que tecnicamente esse sistema, essa grande eficiência pode ser contestada, né? Uma vez que não adianta você ter um sistema de irrigação por gotejamento ou microaspersão se você não faz o manejo da irrigação adequado, né? Mas, sem dúvidas, o gerenciamento de recursos hídricos é feito por membros de comitês de bacias que nem sempre eles possuem o conhecimento técnico da área, né? E sempre eles vão estar recomendando um sistema de irrigação localizado como melhor, né? Então, algumas informações importantes que a gente tem que ter quando se fala em irrigação localizada, né? O sistema de irrigação, ele não consome água, né? Na verdade, quem consome água é a planta pelo processo de evapotranspiração. Então, o que a gente precisa como operador, como projetista de sistemas de irrigação, é dimensionar e operar o sistema para suprir a lâmina de evapotranspiração que ocorre no nosso local, né? Isso é dependente de nossas condições agrometeorológicas, né, atmosféricas, né? E isso varia ao longo do ano, devido ao aumento da radiação, enfim, características meteorológicas, ok? Por mais que um sistema de irrigação localizada possa ser bem operado e bem mantido, a eficiência de irrigação nem sempre pode ser superada, né, pela eficiência de todos os outros sistemas de irrigação, né? Então, às vezes, dependendo do nosso solo, da nossa qualidade de água, às vezes teria mais vantagem a gente trabalhar com outro sistema de irrigação que traria melhor eficiência do que até mesmo nosso sistema de irrigação localizado. Então, um operador de sistema de irrigação, um projetista, tem que ter em mente que quando se pergunta qual o melhor sistema de irrigação, então você não pode falar que é o irrigação localizada, que é o gotejamento ou microaspersão. Vai depender muito das condições da propriedade, da cultura, do solo, enfim, tem que ser feita uma avaliação no geral para a gente saber qual o sistema que vai ser mais eficiente para o que a gente quer fazer, né? Então, não existe um sistema de irrigação considerado ideal, né? Então, o sistema de irrigação vai depender de todas essas características e o engenheiro e o operador é que vai trazer a melhor situação para cada produtor, né? Então, a irrigação localizada, quando se fala irrigação localizada, nada mais é do que o processo de aplicação de água em alta frequência, né, baixo volume, sobre a superfície do solo, mantendo um alto grau de umidade, né? Pequeno volume de solo contém o sistema radicular da planta. Então, isso é o sistema de irrigação localizado. O gotejador e o microaspersor nada mais é do que um emissor, que é o dispositivo que vai fazer, né? O dispositivo vai estar instalado na linha, né, projetado para fazer esse descarregamento de água, né, em um fluxo contínuo, ok? Então, gente, essa primeira parte a gente vai finalizar aqui. Na próxima aula a gente continua, ok? Para o vídeo não ficar muito longo.